forma, ele se conectou através da arte com o que a gente faz aqui, que é gerar confiança nas pessoas. E isso foi bem forte para mim. E esse outro exemplo foi quando eu tive uma surpresa, né, do meu time de RH fazendo aí o momento do chá de bebê para mim. Esse daqui foi uma característica, assim, foi um momento que marcou o meu momento como mãe e a carreira, né? Porque eu tinha muitas dúvidas ligadas assim, eu me dedico mais à minha carreira ou eu vou ser mãe? E foi um exemplo, assim, aqui na Crescer eu consegui fazer isso ao mesmo tempo, e eu consigo exercer ao mesmo tempo. Então, nesse dia aqui ficou marcado quanto, além de eu ser muito acolhida como gestora, como líder, como profissional, eu também fui acolhida como mãe, quando eu decidi me tornar mãe. Além do acolhimento que fizeram com a minha filha no nascimento dela. Então, isso marca muito a minha vida como pessoa e transcende na minha vida profissional. De lá para cá, eu venho crescido cada vez mais profissionalmente, como pessoa, e isso reflete muito bem. Assim. Então, a nossa cultura hoje, ela faz com que o cuidado com a pessoa também seja o importante para que ela atinja potenciais aí maiores, em maiores níveis aí dentro da carreira e como pessoa também. Bom, agora eu passo a palavra para a Fê. Uma apresentação rápida aí, né? Quem sou eu? Sou mineira de Monte Sião, acho que algumas pessoas talvez já tenham passado por lá, comprado umas malhas. Sou mineira, bem mineira mesmo, aquela porteira. Vim parar aqui em São Paulo, acabei perdendo um pouquinho, mas se eu volto, eu passo a divisa, já voltou o sotaque. Casada com filho pet, né? Não sou mãe de ser humano ainda, mas me considero mãe de pet. Matemática, né? Sou matemática de formação. Estou aqui na Clear já há 9 anos, atualmente como head da área de Analytics da Clear. Constantemente desafiada pela gestão de risco de fraude. Então, assim, constantemente, todo dia, toda hora. Não tem, acho que é difícil ter um dia em que eu não me sinto desafiada com esse propósito da gestão de risco. Apaixonada por gestão de pessoas, e eu acho que eu falo que me tornar gestora de pessoas me conectou muito com a minha herança professorinha. Assim, porque quando eu comecei a fazer faculdade, tinha certeza absoluta que ia ser professora acadêmica, depois vim parar aqui, entrei no mundo executivo, nunca mais saí, mas me tornar gestora de pessoas me conectou muito com esse gosto, essa realização, né, de formar, de ensinar. E também promotora da equidade de gênero dentro e fora da Clear. Eu acho que aqui eu trago um pouco da minha história de desenvolvimento e evolução de equidade de gênero. Acho que é um bom exemplo que a gente pode compartilhar pensando em como a nossa evolução como pessoa vai se entrelaçando com a evolução da empresa também. Então, eu preparei um pouquinho dessa história aqui para dividir com vocês. E adoro um bom livro, tá no meio do mato, música, meu marido é músico, então, adoro música de todos os jeitos possíveis. E viagens também, sempre muito bom conhecer uma cultura nova, um lugar novo. E eu costumo dizer que o profissional é uma pessoa, né? Então, antes do profissional existe a pessoa. E eu gosto muito de uma analogia para esse valor, né? O profissional é uma pessoa que enxerga, né? Enxerga a pessoa aqui fora e o profissional aqui dentro, né? Então, o profissional é uma bolinha aqui dentro de uma bola maior, que é a pessoa. E para esse profissional expandir, né? Acho que tem muitos profissionais que estão numa empresa em que esse crescimento é super possível, existem desafios que vão te ajudando a crescer profissionalmente. Só que se a pessoa não cresce em primeiro lugar, não se desenvolve, não expande antes, uma hora esse profissional bate no teto, né? E ele não tem mais para onde crescer, para onde se expandir. Ele fica limitado pela pessoa, né? Pelo desenvolvimento pessoal. Então, eu costumo usar essa analogia para
contar como eu vejo a cultura da Clear. Acho que a cultura da Clear Sale é uma cultura que convida todos nós a nos desenvolvermos primeiro como pessoa, porque dessa forma a gente só está abrindo espaço para esse profissional que mora ali dentro crescer, se desenvolver cada vez mais. Como eu me conectei com a diversidade, porque eu comentei, eu tenho 36 anos e eu acho que eu me conectei com a diversidade há uns 6 anos atrás, assim, há pouco tempo, e eu já estou na Clear Sale há 9 anos, né? E eu acredito muito que foi a cultura da Clear Sale, todo um convite de autoconhecimento, de reflexão, de troca, que me fez olhar diferente para isso, que fez me enxergar diferente dentro do tema da diversidade. E aí, na mesa, assim, logo que eu comecei a trabalhar, né, matemática já tem, né, geralmente já é uma carreira mais masculina, logo que eu comecei a trabalhar em equipes também super analíticas, muitas vezes eu fui a única mulher na mesa, na Clear também, muitas vezes eu fui a única mulher na mesa. E era normal, era só a vida, era assim, estava tudo bem, não via nenhum problema nisso. Que quando você é a única mulher na mesa, é muito mais difícil de você se conectar pessoalmente, porque os gostos são outros, porque as afinidades, né, são muito menores com homens do que com mulheres. E eu também, depois de um tempo, eu comecei a perceber que não é tão confortável estar num ambiente em que você é a única mulher, né? E acho que uma analogia legal, talvez várias mulheres possam se identificar aqui, mas uma analogia legal para que homens também se identifiquem imagine que você vai todo dia trabalhar num lugar em que só tem mulher. Aí você abre a porta da sala de reunião, só tem mulher, aí você vai almoçar, só tem mulher, né? Então, quão confortável isso é, né? Então, por muito tempo foi normal, foi a vida, eu não me importava, não deveria ser tão normal, né? Talvez essas coisas pudessem ser um pouco mais naturais para mim, se eu tivesse outras mulheres ali no grupo também para trocar. Indo para um próximo ponto, Deia, eu me vi muitas vezes a minha aparência, né, ou a minha simpatia, muitas vezes parecia ter mais valor para o trabalho do que o fato de eu ter feito uma faculdade, uma graduação de 4 anos, ter mestrado e ter toda uma experiência já em gestão de risco, sendo menos valorizada do que a minha aparência ou o jeito como eu me colocava, né? A Fernanda fala tão bonitinho e tal. Então, isso também não era um problema, né? E depois de um tempo, eu começo a olhar para isso, começo a me perguntar, mas por que isso tem mais valor, né? Por que a forma como eu me visto ou como eu falo, isso tem mais valor do que todo o tempo que eu estudei, que eu me dediquei para acumular um conhecimento, que é o que eu uso para fazer bem o meu trabalho. E não, como o Pedro falou, né, Pedro? É muito difícil a gente desconectar profissional e pessoal da Clear. Então, um exemplo pessoal, quando eu comecei a morar com o meu namorado, né, hoje somos casados, mas no começo a gente começou a morar juntos e tal, eu tive infinitas DRs sobre lavar roupa com meu marido, infinitas, porque ele falou, a gente vai morar junto, a gente vai dividir tudo, e aí dividir tudo é tudo, então divide a louça, divide a roupa, né? E quem diz que é fácil, né? Quem diz que para eu, que era uma mulher, que cresci numa família em que resolver isso, quem diz que é fácil você se posicionar, mudar o seu jeito de pensar e dividir, lavar a roupa com o marido? Então, foram infinitas DRs, porque eu combinava um jeito com ele, depois eu ia lá e bypassava o combinado. A gente combinava de outro, eu ia lá e bypassava de novo. Resumindo, eu percebi, né, o quanto esse pensamento machista existia dentro de mim mesma, né, que não conseguia entender aquela tarefa como uma tarefa que não era da mulher da casa, e sim do casal. Um outro exemplo, né, o momento em que você se viu um pouco nesse dilema, eu ainda não tenho filho, escolhi não ter filho ainda, nem sei se eu vou ter na prática, mas em algum momento eu me peguei nesse dilema. E aí, de repente, eu olho para o lado e não vejo nenhum dos meus pares sofrendo com isso, né? Por que a mulher tem que sofrer com isso? Então, muitas das trocas que a gente teve dentro da Clear Sale, várias conversas
discussões, não necessariamente sobre esse assunto, mas de autoconhecimento mesmo, foi me levando a pensar que não é justo só a mulher ter que sofrer com essa escolha. Por que só a mulher sofre com essa escolha? Né? O filho é dos dois, né? Por que só a mulher? E aí eu tô contando a minha história de conexão com o tema, tá, pessoal? Então, são muitas fichas caindo ao longo de muitos anos, não é de uma hora para outra. E aí, já começando a falar um pouquinho da Clear, né? Então, eu tô lá dentro da Clear, pensando tudo nessas coisas, algumas ações de pesquisa de clima, se eu não estou enganada. E aí, uma pessoa do time perguntou assim, a gente entende a diversidade como um diferencial tão grande da Clear. De fato, a Clear sempre foi muito diversa, assim, com pessoas, enfim, com várias opções sexuais, raça, enfim. A gente enxerga a Clear ser tão diversa, mas será que ter diversidade e respeitar a diversidade é suficiente? Ou tem mais o que a gente fazer, né? E aí essa foi uma ficha que começou a cair, assim, ter diversidade não é suficiente, porque a Clear hoje, com 3.000 pessoas, na época talvez com umas 1.500, eu acho, é uma representatividade da sociedade, né? Ela é uma amostra da sociedade. E a gente sabe que o quanto existe preconceito, né, com a diversidade fora da Clear. Então, se a gente não faz nada diferente lá dentro, também deve existir dentro da Clear. Então, a gente começou a ter essas reflexões e começou a pensar por onde a gente começa, né? O que a gente pode fazer diferente de simplesmente respeitar a diversidade. Comecei a me sentir à vontade para falar de equidade de gênero. Eu entendi que era uma discussão importante e que, como uma das líderes da empresa, eu poderia me posicionar, né, sobre isso e poderia puxar, trazer reflexões importantes para a mesa e ajudar também a empresa a trilhar esse caminho evolutivo em relação às questões de diversidade, especificamente de equidade de gênero. Foi quando eu me dei conta que a gente não está falando de defender que as mulheres têm os mesmos privilégios que os homens. Eu me sentia muito assim até a certa altura do campeonato, né? Advogando em causa própria, em alguma medida. Os mesmos direitos, né? Às vezes são direitos básicos, por exemplo, de você se sentir 100% confortável no ambiente que você está, o direito de poder se vestir como você quer, o direito de resolver ter filho sem parecer que você é um peso, né, um custo a mais para a empresa, enfim. Então, isso foi uma chavinha que mudou, e aí de lá para cá a gente vem discutindo e fazendo muita coisa legal. Hoje tem diversas ações que evoluíram, e uma delas é a formação desses grupos de diversidade. A gente tem um grupo de equidade de gênero, de negritude, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+, cada um deles liderado por um representante aí do comitê executivo, e entendendo, né, que o tema de diversidade é um tema super relevante quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, lembrando que é assim que a gente abre mais espaço para o desenvolvimento profissional de cada um de nós. Fala um pouquinho de você, Vanessa, vai lá. Sim, não, claro. Eu sou Vanessa, né? Sou da Terni, sou do Rio, sou carioca. Trabalho na siderúrgica, né? Sempre trabalhei em indústria. Sou gerente da área de talent na Terni Brasil. Sou psicóloga. Sou mãe da Rafaela de 6 anos, casada com o Rafael. Deixa eu ver mais o quê. Enfim, acho que é isso, né? Assim, falando de quem sou eu, né? E, bom, para mim, assim, eu gostei muito da parte porque a gente sempre tenta muito inserir e criar programas e ações e tal, mas eu gostei muito da fala do olhar primeiro para dentro, né? Tipo, né, vamos começar se olhando, né, pensando no seu desenvolvimento, se conhecendo, para depois, partir daí, começar a implantar todos os programas de universo, né, que a gente quer sempre fazer, né, como RH, enfim, eu sou como RH, né, a gente quer trazer, ou porque é tendência de mercado, ou porque está acontecendo, mas sem fazer primeiro esse olhar para dentro, né, muito mais do que um diagnóstico, né, eu gostei muito desse tema
do como a gente discute, como a gente reflete sobre esse conceito de diversidade individualmente falando, independente do coletivo, porque isso acaba refletindo, né? Eu acho que isso acaba refletindo depois, porque acaba que, como psicóloga, eu falo, né? Pensando no ambiente social, né, que são compostos por várias pessoas, né? Um indivíduo vai, né, fazendo essa reflexão e isso automaticamente vai gerando uma mudança interna. Então, eu gostei muito dessa parte, particularmente, porque vai um pouco, não contra, né? Mas vai para um outro olhar que é contra, de certa forma, o olhar de só você executar e implantar programas sem fazer essa análise prévia antes, né? Sem refletir, né? Se refletir, porque é isso mesmo, cada um tem uma maturidade, né? Tem um tempo de maturidade. Né? Falando de uma siderúrgica, pelo menos no tema de diversidade, né? Em comparação a outros tipos de negócio, consultoria, enfim, ela é muito mais... não vou falar atrasada, mas assim, ela acaba sendo um contexto muito tradicional, né? Então, você, para quebrar alguns paradigmas, esse processo demora, né? Mas também quando quebra, eu brinco, né? A indústria, ela demora mais, mas quando acontece, ela acontece de maneira muito consistente. Porque é um modelo de indústria de base, né? Quando você consegue virar, você vira de uma maneira bem sólida o mindset, né? Mas demora, né? É um processo muito demorado. Apesar de eu achar que a Térnio, em comparação a outras siderúrgicas do Brasil e até do mundo, ela é bem mais diversa, né? Entende muito melhor todo esse contexto quando eu vejo alguns outros cenários, né? Através dos meus pares, meus colegas de trabalho aí de outras siderúrgicas. Bom, acho que eu posso compartilhar isso para não pegar muito. É claro que a gente tem, mas quem faz as coisas acontecerem de verdade são as pessoas através das suas histórias de vida, compartilhando o que é relevante para elas. Então, através de dinâmicas em que a gente abre espaço para as próprias pessoas da empresa se conectarem, né, umas com as outras, essa evolução pessoal acontece, assim, naturalmente, sabe? Então, eu acho que também entender que não é só um programa de RH, né? A gente costuma também, outro termo que a gente costuma usar na CRIO é de dentro para fora, né? As pessoas têm que se conectar com aquilo de dentro para fora. E nada melhor do que a própria história de vida delas, a própria experiência delas sendo compartilhada para elas se conectar e, ao mesmo tempo, quem está ali ouvindo poder refletir sobre, né? O que essa história diz sobre mim, né? O que diz sobre a minha experiência. Então, acho que esse é um ponto legal de destacar, porque às vezes fica muito só parece que é uma responsabilidade do RH de fazer a cultura acontecer, mas a cultura é o que as pessoas vivem. Então, acho que um dos nossos segredos, eu diria assim, é ter encontrado uma forma de engajar as pessoas do time. Para dar uma ideia, tem estagiário da empresa que prepara um workshop para 500 pessoas que se inscreverem a assistir, sabe? Então, é muito de dentro para fora mesmo, assim, e aí a cultura vira o que as pessoas estão vivendo, né? Então, acho que esse é um ponto legal para acrescentar aí, dado a troca que você Justamente, né? Quando você vai fazer alguma coisa e talento, o que é um talento? É o cara que é muito fora da curva e de entrega. E esse cara, se você não dá o desafio para ele, que às vezes é difícil dele com ele mesmo, ele vai chegar no teto, como falou a Fernanda. E a hora que você abre a parte integral dele, da humanidade dele, da pessoa dele, do eu, o cara, ele vai se encontrar como pessoa e aí ele vai estar engajado para sempre. Então não tem essa coisa de reter o talento como a parte técnica, mas evoluir o ser humano que está dentro do talento. E para isso as pessoas precisam se entregar. Assim como você falou, não adianta fazer uma coisa, tem um programa de talento, mas ele tem que ser genuíno, né? Porque pode até ter, eu acho que tem que ter uma coisa de talento e tal, mas se o cara é muito foda, muito bom, se ele não tiver um desafio interior, de propósito, do que ele quer para a vida dele, ele vai embora, né? Então, tem uma coisa da entrega profissional, do talento profissional, mas a pessoa é muito mais só do que a entrega
profissional e a parte técnica, né? Quando você acolhe a pessoa e você fala da pessoa e você tem esse aprendizado teu, você começa a sentir a pessoa e ela começa a ter uma outra conexão, e é aí que nasce o valor da confiança, que é super importante pra gente. Deia? A Fê falou, senão quem faz a cultura acontecer na prática são as pessoas, né? E como elas se conectam com a cultura? Quando elas mesmas se conectam com ela, com a própria história, e assim disseminar isso dentro da empresa a partir de espaços que a própria empresa precisa também conduzir, proporcionar, né? Então, a gente vai falar de alguns espaços aqui, não conseguimos mostrar todos aqui, são muitas coisas, muitas práticas, mas nada disso que a gente vai falar hoje seria eficaz se a gente não conectasse primeiro a pessoa. Por isso que a gente já começou esse bate-papo assim, né? Conectando e se apresentando como pessoas, né? Antes para vocês conhecerem um pouco mais. E agora é a hora da gente ver se deu certo aqui o compartilhamento. Pedro, é o nosso grito de guerra. É a composição pessoal de cada um de nossos profissionais. É a nossa diversidade. É o nosso senso de liderança. É a nossa vontade de mudar o planeta. É dinamicidade! É versatilidade. É confiança. É estratégia. É coração. O A também é evolução. A UA é fluida e orgânica, assim como as suas novas linhas. Se na ClearSale temos orgulho de levantar bandeiras, exaltar os nossos princípios, com a UA não seria diferente. Evoluir, revolucionar e transformar é o A, movendo as pessoas, estimulando a ClearSale e movimentando o mercado. E quando te perguntarem O que é o A? teremos orgulho em dizer, É a ClearSale. mas também sou eu. É a ClearSale? É você, é o A. Conversa, fala sobre isso, tem esses valores que a gente, né, explicita, né, da confiança. E como é que a confiança ela é gerada? Ela é gerada através dando liberdade para as pessoas. E quando você dá liberdade, elas se sentem que elas têm essa responsabilidade de responder. Então, o que é responsabilidade? É a habilidade de responder à liberdade. Tem esse ownership, que é incrível quando você gera um ambiente que você confia nas pessoas, elas se conectam com elas mesmas, porque isso é um valor que libertam elas, né? Que não é simplesmente a coisa da entrega profissional. E isso gera muita inovação. Então, a cultura people-centric é essa coisa de não separar a pessoa do profissional, e que é a essência do jeito A de ser. Ideia, qual que é o próximo? E aí o que eu acho que é bem importante, né? A gente fala do T, o T é de trust. Trust em inglês é confiar, né? Então a gente começa lá atrás, a marca da nossa cultura era o tesão, porque tinha em 2005, quando a gente quebrou, eu perdi todo o tesão de estar no ambiente corporativo, e para eu me reencontrar como no meu eu lá atrás, eu parava a empresa 1 hora por semana para redescobrir o meu talento de empreendedor. E para me redescobrir, que eu não tinha dinheiro, né, eu comecei a fazer junto com as pessoas que estavam ali, arte, escutar música, fazer exercício e fazer uma pergunta para as pessoas. Qual que era o tesão dela? Né? Na verdade, essa pergunta era para mim. Então, era uma terapia em grupo, a custo zero. Então, foi uma conexão que eu me conectei comigo, fiz essa introspecção, e ao fazer toda essa dinâmica deste ritual, né, que acho que é um ritual muito importante, onde a gente para toda a empresa para que a pessoa, né, fale do seu talento. E quando a gente fala do seu talento, começa por aquilo que ela gosta. E aí fica fácil de ela se descobrir como humano. E aí, ao ter esse momento que ela pode falar do talento dela,
é incrível como isso conecta as pessoas, né? Como a Fernanda falou aqui, né, Fê? Que ela fez uma T de troca e conversa com as outras mulheres, e ela foi se descobrindo naquele momento de estar junto, né, com uma outra pessoa e conversando sobre um tema que era querido para ela. Então a gente fala que todo mundo tem um talento. E hoje de manhã, viu, Deia e Fê, eu estava andando de bicicleta, aí me surgiu uma inspiração assim, né? O que seria nosso jeito de fazer gestão, né? Aí eu pensei, né? É a tesocracia, né? Que é o poder do tesão dentro da empresa. E todo mundo tem, né? Então, na hora que você fala de talento, a hora que você olha para a pessoa, todo mundo tem um talento, né? E como é que você trabalha isso? Porque às vezes a gente tem que trabalhar e tem que fazer alguma coisa que às vezes a gente não é. Ou tem um desconforto. Quando você é empreendedor, você tem que fazer tudo. Pô, eu tinha que ter telefone e tal, às vezes eu ficava super cansado. Mas como eu estava nessa jornada do meu autodesenvolvimento, evoluindo junto com as pessoas, era um tesão máximo. Então, eu acho que esse aqui é o jeito, quando você fala de talento, não é simplesmente aquele cara que entrega, mas é como você trata cada pessoa no seu talento, na sua pessoa, respeita ela na sua diversidade, na sua integridade, e aí você descobre como as pessoas se conectam no coletivo e como isso gera confiança e como isso transforma o negócio. E aí eu vou deixar agora aqui a Deia falar de como é que a gente faz isso na ClearSale, sem tanto falar de muito filosofia, para vocês tangibilizarem o que é a nossa gestão de talento, que é cada pessoa no seu tesão. Disso, né? Como uma empresa de tecnologia faz isso de maneira subjetiva, né? É muito surreal, né? Por isso que eu falei, vamos trazer um pouco mais para tangibilizar um pouco mais para esse público aqui. Então, eu trouxe alguns exemplos de como que a gente coloca isso na prática. Todos esses programas, esses ritos, essas práticas de gestão de pessoas, se as pessoas não estão envolvidas, né? Elas precisam se conectar primeiro, para depois elas sentirem isso que a gente vai mostrar. Pilares, a gente tem o que fala muito sobre saúde, muito voltada tanto a saúde psicoemocional quanto a saúde física. Temos vários benefícios, não só benefícios tradicionais de mercados, mas também outros que olham da pessoa mesmo, como o Clear Teatro, que eu vou falar um pouco mais para frente. E a gente tem um pilar aqui que a gente nomeia como evolução, que parte de olhar para o desempenho, olhar para a sustentabilidade, diversidade, de cultura como um todo, né? E os treinamentos também envolvidos. Então, a gente separa por 3 pilares. Eu não vou conseguir abrir um espaço na agenda para falar mais sobre cada um item desse. Eu vou mostrar aqui os principais que eu gostaria para este momento. O Pedro falou de T, né? A Fê também comentou. A gente tem esse espaço onde palestras, né? Aqui a gente fala T por conta do tesão. Vocês até repararam, né? Que o Pedro fala muito tesão. E isso é muito forte aqui dentro, né? Tesão tem a ver com propósito, com gostar, com paixão, né? Ficaria muito difícil que a gente falar o tesão toda hora. Então, a gente colocou como T. Então, esse é o momento de ter, esse é o momento de conectar a pessoa com o profissional. E aqui eles têm a liberdade, né, como o nosso valor tem, né, a liberdade de falar sobre qualquer assunto. Óbvio que tem um time por trás, o time de cultura, que faz a curadoria dos temas. Pessoal, inclusive, de falar como que é, enfim, ser mãe, ser pai, como é, enfim, ter pets. Aqui tem vários tipos de assuntos. E eles mesmos podem fazer as pessoas, assim, uma palestra. E isso conecta muito bem ele como pessoa e também como profissional. E a gente dá protagonismo para as pessoas mesmo correrem atrás do seu próprio desenvolvimento, temas que as próprias pessoas podem trazer, e também tem que ter uma periodicidade com o mesmo grupo. Então, eu, por exemplo, eu sou líder da minha área e toda semana eu faço uma roda com o meu time. Isso cria vínculo de confiança, né? Quando eu uso a roda justamente para, às vezes, falar situações que eu não estou bem, de demonstrar um pouco da minha vulnerabilidade, por conta da confiança que eu tenho naquele grupo.
Então, a roda, ela proporciona essa liberdade que as pessoas têm de falar, de se expressar e também de gerar confiança nas relações entre eles. A gente coloca registro justamente porque, às vezes, a gente faz a roda e pede para, antes deles falarem, registrar o que eles querem falar, justamente para entrar um pouco na subjetividade que a gente está falando, né? De entrar um pouco para dentro, se olhar para depois falar, para depois se expressar diante do grupo. E isso é um grande diferencial na CLIA. É o fato de, ao registrar, cada um pensou sozinho e registrou, você traz o mesmo valor para todas as opiniões, sem enviesar a partir da primeira fala, porque é muito natural que uma pessoa começa a falar, daí a outra vai falar parecido e vai. Então, como que a gente tira o viés, né, de quem começou a falar primeiro e garante a integridade do pensamento e do sentimento, né? Não é só o racional, mas muitas vezes o sentimento também de quem de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, o registro é uma forma, porque está escrito lá, né? Independente se a opinião das outras pessoas ia na mesma direção ou não, a gente consegue dar o mesmo valor para a fala de todos e o mesmo espaço de fala para todos também. Então, o registro cumpre muito com essa função também, né? De não ser viesado pela mesma, pelas primeiras falas, né? As próximas opiniões não saírem viesadas. Assim, na discussão. Justamente porque cada um tem a sua opinião e acaba se expressando mesmo. Muito aqui. E o que, para mim, é um diferencial é que o grupo está sendo direcionado e conduzido pela diretoria de áreas diferentes, não é área só da área de pessoas. Como a gente falou, a gente precisa conectar as pessoas, né? E ela hoje é a promotora, assim como todos os outros que pertencem ao grupo. Fê, se quiser completar essas áreas e a gente tivemos várias inscrições, tivemos que filtrar, né, de alguma forma, mas prezamos muito por manter o máximo possível de representatividade dentro desses grupos. E o objetivo do grupo é propor ações estruturais mesmo, né, para a empresa, que o grupo entende que traz uma evolução dentro do tema de diversidade. E a evolução é mais igualitário, né, para independente da pessoa, para gênero, para raça, para opção sexual. Então, é algo construído muito pelas próprias pessoas também, né, da empresa. Eu faço um papel de coordenação, né, de ajudar a direcionar algumas coisas, mas as ideias e o trabalho em si vem das próprias pessoas diretamente. E a gente trabalha com um grupo fixo, que a gente fala, que é um grupo um pouco mais reduzido, quem participa mais ativamente, e também um grupo complementar, porque aí todas as pessoas novas que chegam na empresa, que se interessam pelo tema, podem passar a fazer parte desse grupo complementar, e esse grupo ele vai ajudando em algumas ações que a gente prioriza. Então, só dando um exemplo aqui do grupo de como pilares prioritários, um deles são carreiras em dados e tecnologia. A Clear é uma empresa de dados e tecnologia, então promover equidade de gênero, né, a partir dessas equipes, a partir da contratação e tudo mais, uma das prioridades do grupo. O segundo ponto é um ponto de parentalidade, porque nós entendemos que a questão da maternidade ainda costuma ser um ponto bem crítico, né, na carreira de mulheres, e muitas vezes também com os pais não estando presentes o suficiente. Acho que essa conscientização de pais e mães ela é super importante. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o pilar de liderança feminina, e a gente vem buscando algumas parcerias aí com consultorias para nos ajudar a ter uma trilha de formação, de treinamento para líderes mulheres e potencializar a evolução da liderança feminina dentro da Clear. Então, o grupo tem total liberdade, né, de definir o que é relevante, propor ações. E isso vem como um complemento de diversas ações que nós já tivemos, né, ao longo do tempo, antes mesmo do grupo existir. E eu acho que, Ideia, você tem um exemplo muito bom que eu sempre gosto de dar,
que é o da sala de lactação. A Deia foi mãe, voltou para a empresa, né, Deia? E aí voltou a trabalhar e ela tinha que tirar o leite para a filha dela. E o único lugar possível para isso era o banheiro. E aí, nesse momento, a Deia falou, precisamos ter uma sala de lactação nessa empresa. E se você não tem, né, uma liderança feminina passando por isso, a gente não pode esperar que os líderes homens pensem nisso, né? Óbvio, não vai nascer daí, né? Então, eu acho que isso é um excelente exemplo de como é importante ter representatividade feminina na liderança, como a partir dessas posições a gente consegue trazer propostas concretas e mudar o ambiente da empresa para torná-lo mais confortável, mais igualitário, né, para homens e mulheres. Então, acho que é um exemplo legal de compartilhar, porque ele permeia vários dos pontos aí que a gente era em Y, né? Em algum momento a gente imaginou que tem muita gente técnica aqui muito boa, que não queria ir para o lado de gestão. Também faz total diferença aqui dentro, porque é conectar realmente o talento que ele tem para o cargo que ele precisa, né? Então, é uma prática que já é feita por várias empresas e que a gente acredita muito aqui dentro, porque conecta mesmo o tesão da pessoa. Então, a carreira em Y aqui é algo que a gente já exerce há muito tempo, que ajuda muito no desenvolvimento das pessoas, é o Clear Teatro. A gente tem um programa aqui de teatro, temos uma professora que dá aula de teatro e também faz workshops nas próprias TEIs de técnicas teatrais. Isso desperta muito na pessoa e ela consegue transcender. Então, a gente tem resultados aqui de pessoas que passaram por processo seletivo depois que ela conseguiu, processo seletivo interno, depois que elas passaram pelo curso de teatro, porque ficaram desinibidas, porque elas conquistaram maior protagonismo. Então, a gente acredita muito também no Teatro Olímpico, ele incentiva muito aqui dentro, e a gente tem voltado tanto para a saúde psicoemocional, que é o termo que a gente usa aqui, quanto para a saúde física. Dois pilares, a gente tem o que cuida das mães. Então, eu, por exemplo, sou gestante. Eu tenho todo mês uma consulta com a nossa médica. A gente tem lá pro lado psicoemocional psicólogos aqui da Clearseio mesmo, conduzindo rodas e conduzindo sessões aqui com os próprios colaboradores, assim como psicólogos também terceiros, também para até manter a qualidade de vida que conecta realmente a pessoa, né, do que a gente está falando. Então, se ela está fisicamente bem, ela também vai ter uma boa disposição no trabalho. Isso aumenta cada vez mais o potencial delas aqui. O processo psicoemocional teve uma questão psicoemocional para tratar, e a Clearseio foi um espaço muito bom para eles aqui, para ele aqui. Eu vou passar. Estou na Clearseio desde 2020. Minha história se chama É Sobre Isso e Tá Tudo Bem. Todos temos altos e baixos na vida, mas alguns baixos, em particular, são verdadeiros buracos. Buracos, às vezes, tão fundos que fica difícil de voltar para a superfície. A Clearseio fez parte da minha vida em especial, tanto antes quanto depois do momento mais difícil que eu já vivi. Suicídio do meu pai. Eu entrei na Clear 2 semanas antes da pandemia e me senti muito acolhido, valorizado, pude realizar meu trabalho meu melhor e amei a empresa de cara. Mas infelizmente em agosto de 2020 que meu pai se foi, e isso mexeu muito comigo, me derrubou e eu me desesperei. Tentei manter o desempenho mesmo já tendo uma depressão por conta do histórico de cuidar do meu pai, só que isso se acumulou e eu cheguei no meu limite. Eu fiquei receoso de tirar uma licença médica de 1 mês, não tendo completado 1 ano de Clear, e quem que não ia ficar com esse medo, né? Mas a cultura da empresa, o tato da minha equipe, do meu líder técnico, do meu gestor, me acalmaram e isso permitiu que eu me erguesse novamente, que eu saísse do buraco. Meu maior medo era perder meu pai, infelizmente ele se foi. E o outro era perder a Clearseio, que é a empresa dos meus sonhos. Mas, graças a essa cultura humanizada, cuidadosa, honesta, eu pude continuar minha vida pessoal, profissional e cuidar da minha saúde.
Eu estava no buraco e a Clear se manteve como aquela luz que estava lá em cima, esperando para quando eu estivesse pronto. Sou eternamente grato todos os dias e dou meu melhor com prazer, porque minha vocação se alinhou com o amor que eu desenvolvi pela empresa e com o propósito dela de tornar as relações mais honestas e saudáveis. Todos nós temos problemas e às vezes passamos por momentos que nos paralisam e é um alívio que a empresa compreenda isso. E tá tudo bem. Eu nasci de novo e a Clear foi um fator determinante para isso, por me entender e me acolher no momento mais difícil da minha vida. E muito obrigado a todos, porque essa cultura muda nossas vidas para melhor. E minha história é sobre isso. Tá tudo bem. Muitas pessoas passaram agora nesses 2 últimos anos, né? E a gente tá lá, né? E agora vendo ele, esse exemplo aqui, ele é um dos embaixadores da nossa cultura aqui na Clearseio. E é aquilo que a gente falou, né? Quando a gente trabalha a pessoa, a gente realmente conhece o potencial delas. E isso traz resultados também para a empresa, né? A gente está falando muito da pessoa, mas a empresa também cresceu. Dobramos o nosso time. Hoje a gente está com 3.500 pessoas. A gente entrou na pandemia, era 1.200. Crescemos internacionalmente. Somos hoje uma empresa de capital aberto. Nosso turnover é baixo, de 2,84 média por mês. A gente cresce, como eu falei, todo ano. No segundo trimestre agora foi de 35% o crescimento. A gente tem o NPS bem alto, de 85 pontos, e o índice de confiança na empresa, né, na última pesquisa de clima, de 91%. E ganhamos todos os anos aí as nossas premiações de gestão de pessoas. Empresa humanizada, Love Monday, somos uma empresa B. Temos a LGBTW, tanto para mulheres trabalharem, para também todos trabalharem, de tecnologia. Então a gente tem prêmios aí, e a gente nem faz isso pela premiação, a gente faz isso realmente pelas pessoas, e porque a gente sabe que pelas pessoas a gente também vai ter resultados. Bom, quem quer fazer perguntas? Quem quer fazer pergunta? Não, super obrigado aí, foi muito legal a apresentação, é uma delícia, por isso que eu faço questão de trazer, né? Ia ser muito chato a minha palestra se não tivesse a Fê e a Déia. Então eu queria agradecer essas duas mulheres que se disponibilizaram a vir aqui contar a história delas e me emocionar, porque cada vez que eu escuto isso, né, é incrível ver como essa coisa, se você tem cuidado com você mesmo, que foi lá atrás, né, de você buscar o teu sentido de vida e você compartilha isso com as pessoas, como isso conecta e como isso gera resultados que você não precisa ficar cuidando da pessoa, assim, cuidando se ela vai entregar. Ela entrega porque é o propósito dela. E isso é transformador, e isso que a gente acredita que a gente vai impactar cada vez no mercado. Então, obrigado aí obrigado a Vanessa que participou, o pessoal aí que está nos escutando. E agora a gente tem aqui, né, 5 minutos para se alguém quiser fazer uma pergunta. Acho que a Vanessa já... para fazer algumas atividades voltadas à cultura mesmo, para ele se conectar como pessoa. Então, a gente já, quando a pessoa contrata, ela já sabe, ela pode ter 1 hora por semana para fazer isso, e ela vai administrando. Ela pode ter 1 hora por semana, e a gente aqui coloca uma meta também. Então, vamos supor, eles podem até, no primeiro semestre, aí separado por semestre, no mínimo, cumprir 10 pontos, que seriam, enfim, 10 horas por semestre. Então, imagina o que seria 10 horas por semestre, num semestre que tem 22, 23 horas, né, no total, que ele poderia usar, né? Ele tem a liberdade de usar até 23 horas, mas aqui a gente tem e amarra em 10, né, por conta dessa liberdade também dele decidir. Lá na questão operação, que já tem metas bem definidas, as metas já foram construídas com base na quantidade de horas, pensando já e tirando essa hora que ele precisa fazer por semana, tá? Mas, novamente, ele que escolhe, né? A gente dá essa liberdade para ele escolher o que ele quer ver, até porque ele tem que se conectar com aquilo, não pode ser obrigado, né? Mesmo assim, a gente amarra com essas 10 pontos obrigatórios, e isso funciona muito bem. Óbvio que para chegar neste sistema,
A gente passou por vários bocados, né, Fê e Pedro, mas a gente está bem assertivo e é isso que amarra muito bem o nosso propósito e a nossa essência com esse crescimento veloz que a gente está tendo. O incentivo para encaixar na agenda, a gente tem critérios que impactam mérito, promoção, se essas horas mínimas não estão dentro do esperado. Então, é um incentivo real, assim, sabe? Abre um espaço e cobra, né, no bom sentido, que as pessoas realmente façam bom uso desse espaço. Mas, como a Déia falou, dando a liberdade de escolha, tem um cardápio de assuntos lá toda semana e a pessoa pode escolher aquele que se encaixa no melhor horário para ela ou que ela tem mais afinidade. Então, assim, ninguém vai olhar torto quando ela falar, pessoal, agora eu não vou conseguir, ou eu não consigo ter uma reunião, ou não vou conseguir entregar isso até o final do dia, porque eu tenho uma T e eu vou participar de uma T, sabe? Isso é normal, né, dentro da cultura. Ninguém vai olhar torto porque você vai na T. Então, eu acho que o segredo é um pouco esse, assim, né? É dar a opção, abrir espaço para as pessoas usarem tanto quanto elas queiram, mas dar um incentivo real, até vinculado a condições para mérito, promoção e tudo mais, de um mínimo ali, né? Ela não precisa, se está num semestre mais puxado, tudo bem, faz os 10 então, né? Mas se organiza e se administra para fazer pelo menos. Pô, é uma pergunta bem, Vanessa, bem, né? Bem importante, porque o cara tá ali, né? Ele tem que entregar as coisas, aí de repente vai parar uma hora. Aí vem o líder dele e fala, por que você estava lá? O que você estava fazendo lá? Então, cultura, o que é cultura? Ela é uma combinação dos valores internos, que eles se traduzem nos comportamentos, e que daí vai no coletivo, né? E como é que as pessoas estão vendo aquilo? Então, a hora que você fala daquele ritual que a gente está falando para todo mundo que é importante isso. E tem um exemplo da autoliderança. E isso, no começo, é muito difícil. Lá atrás, quando a gente parou na terça-feira, os caras falaram, Pedro, tô aqui cheio de hora. O pessoal não queria, né? Justo o que você está passando. Mas aquele negócio lá atrás foi tão importante para mim, que eu falo, olha, a gente foi descobrindo. Mas aí ele falou assim, não, você tem que vir sabe aquela coisa que foi para mim importante? Top down. Aí, o pessoal, porque lá o pessoal você não, é muito crítico, né? Mas você não fala liberdade, aqui você não tá dando liberdade, entendeu? Então a coerência, aí as pessoas foram devagarinho, mas isso é importante para você se desenvolver. À medida que as pessoas foram indo, e é uma trajetória que não é uma virada de chave, você tem que construir e você tem que ser genuíno naquilo que você quer fazer. Não adianta você, então, fazer um programa se você não tem coerência, né? Consistência, coerência, constrói confiança. Então, você tem que se perguntar, isso que eu estou fazendo vai fazer a confiança na percepção da pessoa? Né? Porque a pessoa tem a subjetividade, como a Déia falou, que ela fala, esse cara aí quer que eu participe disso, mas depois ele vai me... Não, então... Aí você tem que construir junto com a tua autoliderança e ter um momento de fala, porque às vezes fala, tô perdendo tempo. Mas a hora que você vê como que isso, no nosso crescimento de empresa, isso tem um efeito de rede que vai assim, que é surreal. Então a gente cresceu de 1.400 pessoas para 4.000 e as pessoas ainda... E remoto, que não tem o contato ali. E a gente... Cada ano é surreal, a gente melhora no nosso GPTW, né, Déia? Então, tem que acabar com essa... não acabar não. Tem que construir uma jornada onde que as pessoas prestem atenção para a pessoa e seja genuína. Então pode começar qualquer empresa, a ClearSale já está grande, investe, mas lá quando a gente quebrou, eu parava uma hora, as pessoas tinham muito trabalho, mas aquela hora era sagrada, porque era sagrada para mim. E aí as pessoas foram percebendo que isso ajudava elas mesmas. E aí esse individual e coletivo foi se
assim, nessa cumplicidade, e aí foi criando. Então não é uma virada de chave. Vamos fazer agora terça-feira aqui dessa empresa. Pessoal, cada um tem o seu jeito de fazer, mas ele tem que ser genuíno e tem que olhar a pessoa para gerar confiança na pessoa. Não sei se ficou claro isso, mas eu acho que é meio filosófico, mas é diferente da confiança da entrega profissional. É ele perceber que o exemplo do líder é coerente, que ele fala e faz, e que ele não tolera algumas coisas. Porque senão, é aquele bolãozinho que fala, não, isso aqui é história para boi dormir, acho que você já escutou isso. Não, vou perder meu tempo aqui. Daí não funciona, daí é tiro no pé.